Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje, aquele vídeo que eu faço respondendo algumas perguntas, não é, pessoal? Perguntas pertinentes, perguntas que podem ajudar você também aí, seguidor. Às vezes uma coisa errada que a gente fez, às vezes um problema na carteira, às vezes uma decisão correta. Eu venho aqui e trago a resposta para vocês em forma de vídeo. Então, se você também quer que eu traga alguma resposta, quase não sai, né? Referente à nossa carteira de investimento aí, né, pessoal? Coloca no comentário que eu posso trazer aí a sua dúvida aqui também em forma de vídeo, certo? Então se inscreva também no canal para que quando esse vídeo saia, você seja notificado. E deixe o seu like, ok? Para ajudar o vídeo se você gostar do vídeo, claro. E a dúvida de hoje é referente ao IRDM, o fundo que eu tenho na carteira, um dos fundos que tivemos um problema aí nesses últimos anos, né, pessoal? Especialmente nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Hoje quero mostrar para vocês a minha posição nesse fundo imobiliário, quanto que ele caiu, né? Quanto que ele está negativo na carteira, quanto que eu já recebi de dividendo desse ativo, que compensou essa queda, e principalmente se eu me arrependo, valeu a pena comprar o IRDM diante de todos esses problemas que nós tivemos e acompanhamos desse ativo. Que problemas são esses? A gente vai ver lá no relatório gerencial. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, tá? Inclusive, o IRDM é um fundo que tem um risco aí, que carrega um risco bem perigoso com ele. A gente vai ver que risco é esse. Então, muita atenção, tá? E vamos aos resultados. IRDM é um fundo de papel que empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário, ok? A sua classificação entre High Yield e High Grade, sendo High Yield um fundo que tem um risco maior e High Grade um fundo que tem um risco menor, ele vai mais tranquilo. Um High Yield ele empresta dinheiro para empresas que têm uma maior chance de inadimplência. Basicamente o risco é esse, inadimplência. A empresa não ter condições de pagar. Né? Já o High Grade ele empresta dinheiro para empresas com uma condição melhor para pagar. Por exemplo, são empresas que têm uma boa nota de crédito, né? E aí é muito difícil essa empresa ali ficar sem pagar, ficar inadimplente, atrasar uma parcela. Já os fundos com maior risco, eles tendem a emprestar dinheiro para empresas que têm uma nota de crédito baixa ou nem tem nota de crédito. Consequentemente, você pode ser surpreendido ali com inadimplência na carteira, tá? E você vai ver que esse ativo tem inadimplências, ok? E aí, onde está o IRDM nessa brincadeira? Ele é High Yield ou ele é High Grade? Ele é basicamente o meio termo, né? Middle Yield, porque ele tem negociações. A maior parte das negociações são negociações seguras, sim, que se enquadrariam talvez ali no High Grade, mas tem algumas negociações mais apimentadas. E por que ele faz essas negociações mais apimentadas? Porque ele busca um retorno maior. O pessoal gosta muito de retorno, o pessoal gosta disso aqui, ó. Muita gente gosta de receber 14%, 15% aí, né, no ano. Então, o ativo entrega um dividendo mais alto, porém carregado de risco. Esse é o caso do IRDM, que tem ali na sua carteira uma boa porcentagem de ativos com risco. Então, a gente entendeu um pouquinho o que é o IRDM. Não é para todo mundo. Até porque, no momento, você encontra vários fundos high grade, fundos mais seguros, entregando um excelente dividendo. A gente faz vídeo aqui direto falando sobre isso, não é? Bom, vamos agora ver os resultados, que é o que você tem interesse aí no vídeo, né? E depois, no final, a gente vai ver o relatório gerencial. E fica comigo até o final do relatório, que vai valer a pena para você também, certo? Quanto que eu tenho investido no IRDM hoje? Deixa eu mudar aqui que eu deixei separado, olha só. Aqui são todos os meus fundos imobiliários, ok? E o IRDM hoje, ele é aqui, ó. Ele é, podemos considerar, olha só, a nossa quinta posição, tá? Em fundos imobiliários. O HGLG11 com 16 mil, o IRDM hoje com 13.970 reais, quase 14 mil reais investidos, certo? Ele está caindo, Abel. Nesse momento, sim, também, como todos os outros estão. Porém, a queda do IRDM ele aconteceu bem antes. Antes desse momento de queda, o IRDM já vinha caindo, né? E você vai entender por que dentro do relatório gerencial. Mas hoje na carteira, a situação crítica dele é a seguinte. Estamos com uma queda de 12% no IRDM. Então, eu paguei R$ 72,63
por cota, tenho 220 cotas dele, então praticamente R$10 a menos. Então paguei mais caro, a cota caiu, isso a gente chama de variação. Por outro lado, durante esse período que eu tenho IRDM, eu recebi dividendo também. Então esse dividendo ele acabou fazendo o quê? Compensando essa queda na variação do ativo, né? Isso a gente chama de rentabilidade. Então mesmo com a queda, ele tem uma rentabilidade positiva, né? Então, no momento aqui, o cenário é vermelho para todo mundo, como a gente está vendo aqui. Certo, pessoal? Vamos ver quanto que ele colocou no meu bolso de dividendo, de dinheiro, de provento, né? A gente fala dividendo para fundo imobiliário, mas o correto é provento, certo? Vamos aqui, então, para os proventos. E está aqui, já separei, olha só. IRDM, está aqui o camarada. Até o momento, ele colocou no meu bolso R$ 3.280,23, mesmo com a variação negativa. E quando a gente fala de variação negativa, não significa que você teve um prejuízo. Por que não significa isso? Porque eu não vendi o ativo. Ele está negativo no momento. Se você tem um fundo imobiliário na sua carteira ou uma ação que ela está negativa, isso é um momento. Ela pode estar negativa agora, mas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso pode mudar. E aí esse prejuízo se transforma em quê? Em ganho. Então você está negativo agora, mas você não tem um prejuízo. Você tem prejuízo quando você vende. Se você vender agora, aí você realizou prejuízo, certo? Então a nossa trajetória com o IRDM, ela veio depois, porque aqui a nossa carteira começa em 2022. Já tínhamos alguns ativos. Quando foi em 2023, nós decidimos colocar o IRDM aqui na carteira também. Tá? 2023, em março. Compramos pesado e em abril já recebemos ali R$ 85,00 de dividendo. Desde então ele vem pagando dividendo, né? A gente vai aumentando a posição e depois a gente parou de aumentar a posição, certo? Mesmo assim ele continua entregando dividendo e viveu um sobe, desce. Aí depois tivemos uma crise, que a gente vai entender que crise é essa. Aí ele caiu muito, mas entregando dividendo por todo esse período. Inclusive aqui, ó, tivemos períodos que ele entregou um dividendo muito alto. Igual ele entregou agora, pessoal, em janeiro, olha só, R$ 204,00 um dividendo altíssimo. E aí você pode estar se perguntando, por que o IRDM te entregou em alguns momentos um dividendo tão alto e outros tão baixo? Por que essa oscilação toda? É basicamente isso aqui, ó. Por que ele mexe tanto? Que loucura é essa aí, Abel? Porque o IRDM tem a maior parte da sua carteira, a gente vai ver no relatório, indexada ao IPCA, que é a inflação. Então, quando a gente tem uma deflação, a inflação diminui, o seu retorno também diminui, você tem um retorno menor. Quando a gente está no período aí de inflação alta, né, ele vai te entregar um dividendo bem alto também. E basicamente é isso, tá, pessoal? Por isso que esse sobe e desce aí dos fios de papel, certo? Agora, vamos para o relatório gerencial. Como que eu acesso o relatório gerencial, Abel? No próprio Investidor 10, você vai descer, vai lá embaixo, ó, vai descer até aqui, ó, onde tem aqui, ó, comunicados do IRDM. E aí você tem o relatório gerencial, aviso aos cotistas, provavelmente você tem aqui fato relevante também. Então você clica aqui em abrir e você já vai sair na página do relatório gerencial do ativo. Para o vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Eu sempre trago aqui o relatório gerencial, mas vou explicar um pouquinho aqui sobre cada partezinha do relatório. A gente começa com um comentário mensal. Isso aqui é um comentário que o gestor faz do que aconteceu no mês, né? O que pode acontecer lá na frente. Por exemplo, ele relata aqui uma expectativa de uma Selic que pode chegar a 15%. Né? De um IPCA que tem uma previsão aí de bater os 5%. Então a gente tem um momento desafiador pela frente. Também destaca aqui o dividendo excelente que o ativo entregou esse mês, de 98 centavos por cota, certo? Descendo mais um pouco, gente, a gente tem aqui ó, os rendimentos mensais. Ele destaca aqui ó, o rendimento de cada mês, rendimento por cota, o dividend yield, a rentabilidade gross up, né, que ele considera aqui o IR, tá? O imposto de renda de 15%, a rentabilidade também gross up CDI, onde ele faz a comparação com o CDI, tá? Ele te entregou ali 104% CDI, tá? Nos últimos 2 meses, 125% CDI. E o valor aqui da cota patrimonial. Maravilha? Descendo mais um pouco, nós temos o desempenho no mercado secundário. O que é o mercado secundário e mercado primário, Abel? Mercado primário é quando você compra, por exemplo, uma cota direto com o fundo. O fundo faz uma nova emissão, uma ação está fazendo um IPO. Esse dinheiro vai para a empresa, esse dinheiro vai para o fundo. Então, o primeiro dinheiro que você paga para o fundo. Tem uma nova emissão de cota do IRDM.
tá? Então você vai lá, compra, o dinheiro vai para o fundo para ele comprar mais imóveis e fazer alguma coisa. Mercado secundário é quando você compra direto na Bolsa de Valores, na B3, de outros investidores. Por exemplo, eu estou vendendo aqui minha cota, vem alguém e compra, aceita pagar o valor que eu estou vendendo. Tá? Então, mercado secundário é a negociação entre investidores. Mercado primário é quando a gente compra direto ali com o ativo. Aqui ele mostra a barrinha azul, o volume em milhões que negociou no mês, né? A gente pode chamar de liquidez, quanto que movimentou em milhões por mês. E aqui, nessa barrinha aqui azul com a bolinha, ele mostra o preço de fechamento do ativo em cada mês. Veja como ele vem caindo pra caramba, né, pessoal? Desde janeiro de 2024, a cotação estava R$ 77,70 e ela vem caindo aqui. Inclusive, esse era o preço aqui. Meu preço médio está quase aqui, né? Como a gente viu lá no início. 70 e alguma coisa, tá? E hoje ela está a 62. Minto, meu preço médio está a 73. E aqui ela chegou a bater 77 e foi caindo. E a gente vai aguardando. Aqui abaixo nós temos o principal, que é a carteira do fundo. Né? O que tem a carteira do fundo? O ativo, o emissor, o rating. O que é o rating, Abel? Rating. Esse rating, ele é basicamente a nota de crédito que a gente fala da empresa. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você vai ver que grande parte aqui não tem uma nota de crédito. Abel, se não tem uma nota de crédito, significa que a empresa é ruim, a empresa vai ter inadimplência, uma empresa que não tem qualidade. Nem sempre a empresa tem uma nota de crédito aqui, mas pode ser uma empresa que tem qualidade. Então a gente tem que se aprofundar mais aqui em cada empresa, né? Mas tem algumas aqui, ó, que tem o rating, né? Já tem uma nota de crédito. Por exemplo, esse AAA aqui, ó, AAA, significa que a empresa é uma boa pagadora, não é? Uma empresa que tem uma boa nota de crédito, certo? Aqui também temos aqui, ó, uma empresa que tem 2 A's, ó, AA, né, que é a nota de crédito da empresa, tá? Aqui, ó, AA também, temos algumas que tem AAA menos, né? Então é um pouquinho menor do que o AAA, e é assim que funciona a nota de crédito de uma empresa, né? Consequentemente, quanto maior a nota de crédito, menor juros ela paga, né? Quanto maior a nota de crédito, maior a nota de crédito, menor os juros que ela paga. E quanto menor a nota de crédito, maior juros ela vai pagar. Por isso que o fundo high yield é mais arriscado. Muita empresa sem nota de crédito não consegue, por exemplo, pegar dinheiro emprestado com fundo high grade, que só aceita empresas com alta nota de crédito. Ele recorre para o fundo high yield e paga um dividendo maior, porém um risco muito maior também de inadimplência. Então aqui na carteira seguimos, né, a posição em reais, tá, em milhões aqui, PL, né, porcentagem do PL, quanto dali do patrimônio está destinado para cada empresa. Então veja que aqui, ó, a maior posição é 3%. Isso aqui é basicamente para fazer igual você faz na sua carteira de investimento, diversificar, porque se tiver algum problema com alguma empresa, é apenas uma porcentagem do patrimônio que está investido nela. Lembrando que essas empresas aqui podem se repetir, tá? E aí pode aumentar esse PL aqui. Aqui nós temos um indexador, que pode ser o CDI ou IPCA, a maior parte aqui é IPCA. Então, IPCA mais alguma coisa, que é a taxa de compra, tá? Então, aqui, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 9, a gente já presta atenção, IPCA mais 9 é bem alto, né? Por que será que é alto? Vamos avaliar aí, talvez essa empresa tenha um risco maior. Então, é assim que a gente vai vendo, IPCA mais 10, vendo? Então, tem negociações aqui normais, IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 5, IPCA mais 6, e tem algumas mais arriscadas, IPCA mais 10, IPCA mais 11, né? IPCA mais 9, então é um ponto de atenção aqui, por isso que ele mescla, né, o middle yield, tá, pessoal? Aqui nós temos a data de vencimento das operações, né? E aqui o setor, tá, que ele está emprestando, setor logístico, geração de energia, shopping, saúde, ok? Então aqui você tem a carteira do ativo, que é muito importante, tá? Aqui a gente vai conhecer o primeiro problema, pessoal, que é a carteira de fundos imobiliários do ativo, e é aqui que mora o problema. Aqui que mora a questão dessa queda, aqui que mora essa questão aí, por que que o IRDM caiu tanto, o pessoal fala tão mal também do IRDM, né? Um ativo bom, né? A gente pode dizer que é um ativo bom, mas ele carrega aqui na sua carteira de fundos imobiliários uma grande posição do DEVA, né? Então isso aqui traz o que? Desconfiança para o investidor, o DEVA caiu muito, né? Teve muito problema aí ultimamente com inadimplência, né? Problemas internos, complicado. Só que aí, se fosse somente o DEVA, talvez relevasse. Mas ele também tem aqui abaixo, pessoal, HCTR11, que aí é o problema dos problemas. É pior ainda que o DEVA, cara. Os dois estão no mesmo balaio ali, mas o HCTR11 ainda conseguiu ser pior. Temos aqui Versalhes, Tord, tá? Então são ativos que tiveram problemas recentemente
e carregaram também o IRDM para baixo, porque a posição dele é alta nesses ativos. E como que ele vai sair desses ativos agora com esse preço do DEVA? Porra, o custo médio que o IRDM pagou no DEVA, para você ter ideia, é R$101. A cota do DEVA está aí na casa dos 40, né? Ou 30 e pouco, se eu não estiver enganado. O custo médio do HCTR11 piorou, R$119. Então foi aqui nessa parte que trouxe essa desconfiança, né, para o IRDM. E quando estava tudo muito bem, ele pagando ali, tudo direitinho, pagando dividendo alto, tudo dando certo, o DEVA crescendo, a HCTR crescendo, todo mundo falando bem desses ativos, a gestão do IRDM, né, era considerada ali, nossa, que trabalho lindo. Mas quando aconteceu isso, né, pessoal, esse problema todo aí, pessoal, ele caiu junto com os outros ativos. Não tanto, mas caiu também, certo? Então aqui é a carteira de fundos imobiliários, é aqui que está o centro, o eixo do problema do IRDM. Descendo mais um pouco, nós temos aqui, ó, a distribuição da carteira. Então aqui 78% do DEVA é de CRI, de CRI, e grande parte, 16% de fundo imobiliário, juntando todos aqueles problemáticos que estão lá. Então aqui é o calcanhar de Aquiles do IRDM. Distribuição por indexador, pessoal. IPCA, soberano, 68%. 15% aqui são dos fundos imobiliários e apenas 7%, quase 8% de CDI. Então é um fundo aqui que está ligado, atrelado à inflação. Então, ele vai juntinho ali com a inflação, certo? Descendo aqui a distribuição por setor, por indexador também mais detalhado, tá? Abaixo aqui as perspectivas do ativo, não é, pessoal? Inclusive ele tem aqui a intenção de diminuir a sua posição no mercado secundário. Lembra que a gente falou ali sobre o mercado secundário? Que é você comprar de outros investidores, né? Então ele quer negociar diretamente ali no mercado primário, diminuir essas posições aí no mercado secundário. E ele também aqui destaca, como a gente falou lá no início, né? Que o mercado projeta a Selic aí a 15%, né? Um PIB de 2,02% e uma inflação de 4,99%, deixando o mercado ainda mais desafiador nos próximos anos, como a gente já espera. Aqui abaixo nós temos eventos adicionais que ocorreram também durante o mês, tá? Fala de alguns CRIs aqui e também de um fundo imobiliário que teve aqui, que foi liquidado, tá? E aí o fundo recebeu ali uma quantia de R$159 mil. E aqui abaixo, gente, nós temos as inadimplências. Lembra que a gente falou quando você empresta dinheiro, quando o fundo empresta dinheiro para uma empresa com maior risco de crédito, pode ter inadimplência? É aqui, ó. Temos aqui, ó, por exemplo, a Alta Vista, temos aqui a BR Distribuidora, né, Vibra, temos aqui a Eco, temos aqui Eco 2, tá? Aqui abaixo nós temos o carência. É diferente da inadimplência, Abel? Mais ou menos. Inadimplente é que não está pagando. Carência, ele entra em um acordo ali com o fundo que, olha, eu vou ficar um período sem te pagar, ou um período te pagando uma quantia menor, até eu me reestruturar. Né? Vamos imaginar você ficou desempregado, infelizmente, você não, está repreendido. Vou colocar um outro exemplo, alguém ficou desempregado ali, beleza, perdeu a renda e vai conversar com o banco, olha, eu vou ficar um tempo sem te pagar, uns 6 meses, até eu me reestruturar, me reerguer, encontrar um emprego, depois eu volto a te pagar. Você consegue segurar essa onda para mim? Então você está no período de carência, é isso que acontece com algumas empresas. É um período para a empresa respirar. Inclusive a gente tem aqui o Gramado Parques, tá? Que é do grupo GPK, que tem o mesmo problema lá na carteira do DEVA e do HCTR11. Tá vendo? Que tem muita coisa ali meio que envolvida. Então por isso que você pode ficar também longe do IRDM. Né? Tem ativos aí com mais tranquilidade para você. A gente está vendo aqui mais para analisar a carteira mesmo, certo? Aqui abaixo a gente fecha com a demonstração financeira, tá? O resultado do fundo. O que ele ganha em dinheiro? De onde vem o dinheiro do fundo, né? Então temos aqui o CRI, tá? 24 milhões aqui. Aí ele mostra aqui 17 milhões de juros. Aqui a correção monetária. O que é correção monetária, Bel? Lembra do IPCA mais alguma coisa? Vou receber 9% mais o IPCA. IPCA é a correção monetária. Então o IPCA que vai corrigir ali aquele dinheiro que você está recebendo. Né? 8% mais o IPCA, inflação mais 8%. Qual seria o seu ganho real? 8%. Né? A inflação ali, você recebe a inflação mais os 8%, que seria o ganho real. Tá? Então aqui também negociações, que o fundo às vezes vende, faz alguma coisa. E o fundo também tem uma alavancagem, tá, gente? Tem alavancagem também. O fundo, como que um fundo de papel faz alavancagem, Abel? Ele pega um CRI, ele vende o CRI para o investidor com uma garantia de recompra.
Por exemplo, eu tenho aqui meu carro. Olha, eu vou te vender meu carro, você paga para mim aí 40 mil reais, agora na minha mão que eu preciso desse dinheiro. No final do ano eu compro o meu carro de volta de você e te pago 45 mil. Ah, beleza, você tem ali, me compra o carro de mim, usa o carro e depois você devolve o carro e ainda te paga 45 mil, você ganhou. Então é uma forma de empréstimo, já que o fundo imobiliário não pode pegar empréstimo, certo? Aqui também, ó, o resultado com o fundo imobiliário, né? Que é o rendimento em negociações, quando ele vende, por exemplo, com lucro, tá? Ou prejuízo. E aqui instrumento de liquidez, que é o quê? É quando o fundo tem um dinheiro em caixa, ele investe em LCI, ele investe no tesouro, ele investe ali em um investimento de renda fixa com uma boa liquidez, para esse dinheiro em caixa não ficar parado, né? Só que o IRDM costuma não ter muito dinheiro em caixa, né? A maior parte do dinheiro dele está investido para ter um retorno maior, né? Qual o lado ruim disso? Não ter dinheiro em caixa, como se fosse uma reserva de emergência. Se aparece uma oportunidade, ele não tem um dinheiro para aproveitar essa oportunidade. Aí, às vezes, ele recorre ao quê? A se alavancar, a fazer essa operação aí, ó, uma operação reversa, uma operação onde ele vende algo com uma garantia de recompra no final para ter dinheiro para aproveitar oportunidades, certo? Aqui embaixo temos o resultado, aqui é bem mastigadinho aqui do IRDM, tá? E aqui a gente finaliza mais um relatório. Viu que um relatório gerencial, quando você conhece etapa por etapa, você vai conseguir ter mais segurança para investir em um fundo imobiliário, sabendo dos problemas, o que ele faz, o que ele investe, se ele tem mais risco, menos risco, se tem inadimplência, se está alavancado, se não está, né? Qual a expectativa do gestor, o que ele vai fazer. Então, para isso que serve o relatório gerencial. Então, sempre leia o relatório gerencial, pelo menos tente ler ali, para você se enturmar mais ali, né, com o relatório e não ficar comprando só porque alguém falou que o fundo imobiliário é bom, né, que é legal, né, que entrega um bom dividendo. Você vai lá no relatório, dá uma olhadinha e vê se faz sentido para você. Certo, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Lembrando que na descrição eu mostro para vocês sempre como que eu trabalho da minha casa. Isso aqui eu sempre trago para vocês, né, pessoal? Como que eu ganho dinheiro, como que eu invisto aí. Tenho essa carteira de mais de 200 mil. Né? O meu dinheiro, a maior parte, vem de fora. Então você tem que aprender a ganhar mais dinheiro também e fica lá na descrição para você aprender a trabalhar também o vídeo explicativo. Veja lá como é que mudou minha vida e vai para cima, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!